Vamos então ao início do nosso módulo 8. Nesse módulo nós vamos falar sobre segurança nas operações com empilhadeiras, deslocamento seguro para frente, deslocamento seguro para trás, manobras laterais ou conversões, carga e descarga de materiais. Antes de nós darmos início, assista comigo esse vídeo. Empilhadeiras frontais, laterais, selecionadoras de pedidos e outras. Você costumava vê-las apenas em fábricas e depósitos. Agora, com mais de 1 milhão delas em operação, elas estão em todo lugar. Nos supermercados, em lojas de departamentos, nas serrarias e até mesmo onde você trabalha. Observe-as trabalhando e você verá muitas empilhadeiras diferentes executando os mais diversos trabalhos. Aqui você vê com mais frequência aquela na qual o operador trabalha sentado, mas há muitas nas quais o operador permanece em pé. As que posicionam o operador numa plataforma elevatória junto aos garfos, as que são projetadas para operar em corredores estreitos. Você também verá empilhadeiras laterais, empilhadeiras pantográficas e empilhadeiras com torres, transpalets e empilhadeiras de pátio. Empilhadeiras hidráulicas, paleteiras e empilhadeiras construídas para propósitos especiais, tais como a manipulação de toras ou contêineres de carga e para trabalho em piso acidentado. Mas não importa a aparência que elas tenham, estas máquinas que nos economizam tanto trabalho são armas perigosas nas mãos de operadores não treinados, não qualificados ou descuidados. A cada ano, milhares de pessoas são gravemente feridas em incidentes com empilhadeiras. Das centenas que são mortas, quase um quarto foi por ficar presa quando a empilhadeira tombou e 40% foram espetadas ou esmagadas por uma empilhadeira. Todos esses são incidentes que um operador treinado pode evitar. Nos últimos anos, responsáveis pela segurança proibiram qualquer pessoa menor de 18 anos de operar empilhadeiras em operações não rurais, precisamente porque estes jovens operadores sofrem bem mais acidentes e ferimentos. Além disso, as normas atuais exigem que todos os operadores, independente da idade ou experiência, sejam treinados e habilitados antes de operar uma empilhadeira. Treinamentos e reciclagem devem ser feitos anualmente, após qualquer acidente ou quase acidente. Se você for visto operando de maneira insegura, e toda vez que as condições ou equipamentos mudarem. Este programa foi desenvolvido para ser parte de seu treinamento de operação de empilhadeiras industriais motorizadas. Ele o ajudará a identificar a estrutura básica e o projeto das empilhadeiras, entender os fatores que afetam o equilíbrio e capacidade de manobras das empilhadeiras e realizar uma inspeção pré-turno. Uma empilhadeira industrial motorizada é definida como sendo um veículo móvel motorizado utilizado para carregar, puxar, empurrar, levantar, empilhar ou alinhar materiais. Essas empilhadeiras vêm numa grande variedade de tamanhos e modelos e podem ser movidas a bateria, propano, gasolina, diesel e até mesmo gás natural comprimido. Cada modelo é projetado para realizar um tipo específico de trabalho numa determinada situação. E cada uma delas tem controles, acessórios, pneus e capacidade de elevação específicos para desempenhar determinado trabalho. Pelo fato de cada empilhadeira, tarefa e área de trabalho ser diferente, há muitas normas de segurança e operação diferentes. As empilhadeiras de alto alcance operam de forma bastante diferente das empilhadeiras em que o operador permanece em pé. Até mesmo os controles podem ser diferentes. Embora a maioria das empilhadeiras seja controlada por volante, algumas utilizam controle do tipo joystick. E em algumas empilhadeiras nas quais o operador permanece em pé, você tem que erguer seu pé para acionar o freio. Para complicar ainda mais quando você acrescenta acessórios, isso muda a forma de como se dirige o equipamento e como este se equilibra, e reduz o peso que o equipamento pode levar. É por isso que você deve ser treinado e habilitado para cada tipo de empilhadeira que você for operar, e para cada tipo de trabalho e condições. Nesse momento do módulo 8, após assistir esse vídeo, nós conseguimos entender que existem vários equipamentos diferentes de empilhadeiras e que cada um possui seu comando, possui particularidades de acordo com a necessidade de operação e de acordo com o fabricante. Nesse momento, então, nós já entendemos que eu já me familiarizei com o meu equipamento, eu já estudei todo o manual do meu equipamento e eu já fiz o meu checklist de verificação das condições de operação e meu equipamento ele está ok.
Então agora eu preciso dar início às minhas atividades. O primeiro momento é acessar o equipamento. Então, como nós mostramos anteriormente, no meu acesso eu vou utilizar 3 pontos. Então eu vou estar com uma mão no ponto de apoio, uma mão no banco e um dos meus pés no degrau de acesso da empilhadeira. Após eu acessar a empilhadeira, estar sentado no banco, eu vou fazer o ajuste desse banco, o ajuste do meu volante para que fique em uma posição confortável para a minha operação, e eu vou fazer a utilização do cinto de segurança. Após o ajuste dos meus retrovisores, para que eu tenha uma visão muito boa nos meus espelhos retrovisores e para que eu possa utilizar esses itens da empilhadeira de forma eficiente. Vamos então ao deslocamento à frente. Primeiro, acionando a empilhadeira. Eu vou então dar a partida, desacionar o freio estacionário, pisar no freio de operação, fazer a elevação do meu garfo, deixando ele de 15 a 20 centímetros do solo, acionar o meu comando à frente, se a minha empilhadeira possui esse tipo de comando, e fazer a aceleração soltando o freio. Dessa forma, eu vou me deslocar à frente. Estando me deslocando, eu vou pisar no freio, trazer a empilhadeira em neutro. Com ela parada, eu faço o comando para marcha ré, me posiciono segurando no meu ponto de apoio da parte de trás da empilhadeira. Esse ponto de apoio geralmente também tem um acionamento da buzina, e todas as manobras que eu fizer para atividades, para deslocamento de marcha ré, eu vou fazer olhando para trás, eu não vou fazer apenas utilizando os meus retrovisores, porque eu vou ter ali partes cegas, então eu vou estar posicionado de forma que eu possa olhar para trás na minha empilhadeira. Então, eu vou estar com a minha mão aqui no apoio e vou estar com a cabeça flexionada para trás para ter uma visão geral do que está acontecendo. Então vamos aqui à operação. A minha empilhadeira ela está com a torre inclinada, o garfo ao solo. Eu vou trazer a inclinação da empilhadeira e garantir que o meu espaço do garfo aqui e o solo seja de 15 a 20 centímetros. Coloco o meu comando à frente, faço a aceleração e me desloco. Neutro, freio, comando de ré e me desloco. Essa é a forma de operação à frente e para trás. Manobras laterais. Então, diferente de qualquer veículo comum, elas têm o comando de direção na parte traseira. E a empilhadeira tem uma capacidade a empilhadeira ela tem um ângulo, aqui do eixo de direção maior do que um veículo comum. Então, quando eu vou fazer qualquer tipo de manobra e eu esterço o meu eixo de direção de forma total, o efeito que eu tenho é um efeito de compasso, ou seja, o meu eixo dianteiro ele fica praticamente estático, parado, e o meu eixo traseiro vai fazer a manobra.
O que eu preciso lembrar sempre? Que eu tenho um comando de direção traseiro e que eu tenho aqui na frente um garfo. Então eu preciso observar os meus dois pontos para que eu possa fazer qualquer tipo de manobra. Por quê? Dependendo da forma que eu estou operando, eu posso, se estiver indo à frente, atingir um material com o garfo, e também se eu estiver fazendo alguma manobra de ré, eu posso, nesse efeito compasso, vou fazer a manobra para o outro lado, posso, nesse efeito de compasso, fazer com que o meu garfo pegue aqui, atinja ou alguém ou alguma estrutura. Então eu preciso sempre lembrar que eu tenho aqui um garfo que aumenta, né, a minha capacidade, o meu espaço de manobra. Sendo assim, a operação da empilhadeira ela se torna um pouco mais complexa no momento em que eu não tenho experiências anteriores com relação à operação. Após a minha experiência de controle dos comandos, de deslocamento à frente, deslocamentos para trás, manobras de conversão, eu vou passar a parte de carregamento de cargas. Hoje no mercado também existem vários implementos que são acoplados a empilhadeiras para o transporte de cargas. Então vai depender muito do tipo de carga que eu tenho a transportar. Aqui nós vamos falar do que é mais comum, que são os garfos de elevação. Antes de nós darmos início à parte de carregamento de cargas, é extremamente importante lembrar que todos os equipamentos têm uma capacidade de carga específica. Então, eu como operador, antes de iniciar qualquer operação de carregamento de cargas, preciso verificar se o meu equipamento, se a minha empilhadeira tem capacidade para aquele tipo de operação. Nós devemos observar também que o nosso equipamento possui um centro de gravidade. Assista comigo esse vídeo. Aprender a respeito da física das empilhadeiras é vital para ser um operador bem treinado e seguro. Muitas pessoas não percebem que uma empilhadeira descarregada fica deliberadamente desequilibrada. A carga fornece equilíbrio da frente para trás, permitindo assim que a empilhadeira realize seu trabalho. Para entender a estabilidade da empilhadeira, você tem de entender alguns termos importantes. O primeiro é fulcro. Este é o ponto de apoio, ou pivô, no qual dois pesos se equilibram. Uma gangorra equilibrada apoiada em um suporte fica equilibrada no seu ponto de apoio, ou fulcro. Para funcionar, uma empilhadeira deve equilibrar o peso da carga na frente e seu próprio peso na parte traseira no seu fulcro, as rodas dianteiras. O segundo termo importante é centro de gravidade. Tente visualizar isto como um único ponto ao redor do qual um objeto está equilibrado em todas as direções. O centro de gravidade de uma pilha de tijolos de 0,371 metros quadrados seria exatamente no meio desta pilha. Uma empilhadeira descarregada e imóvel tem um centro de gravidade fixo, mas este ponto muda quando a mesma começa a trabalhar. O centro de gravidade se move para frente e para trás à medida que a torre é inclinada para frente e para trás. Se move para cima e para baixo à medida que a torre se move para cima e para baixo. O centro de gravidade da empilhadeira muda mais uma vez quando uma carga é adicionada a ela. A empilhadeira mais a carga agora tem o que chamamos de centro de gravidade combinado. Imagine-o como um único ponto de força máxima voltada para baixo, que se move para frente e para trás, para cima e para baixo, à medida que a empilhadeira trabalha. O último termo a lembrar é o triângulo de estabilidade. A partir de cada extremidade do eixo frontal, trace uma linha até o meio do eixo de direção. Este triângulo, que tem como base o eixo dianteiro de direção, é chamado de triângulo de estabilidade. Se o centro de gravidade combinado, aquele único ponto de grande força voltada para baixo, permanecer dentro do triângulo de estabilidade, a empilhadeira se manterá estável. Mas se o centro de gravidade combinado se mover para fora desse triângulo, a mesma se torna instável e pode tombar. Vamos analisar algumas situações que podem ocorrer quando o centro de gravidade combinado se move para fora do triângulo de estabilidade. Se este se move para a frente do eixo de direção, a empilhadeira tende a se inclinar para a frente. Isto se chama tombamento longitudinal. Algumas ações que podem causar esse tipo de incidente são: inclinar demais para a frente, erguer a torre muito alto, carga muito pesada, mover a carga muito para a frente, descer rampas de frente e parar bruscamente.
Se o centro de gravidade combinado se mover para fora do triângulo de estabilidade em qualquer outra direção, a empilhadeira tenderá a tombar para o lado, o que chamamos de tombamento lateral. Algumas coisas que podem causar um tombamento lateral são deslocamento da carga para o lado, virar, andar rápido, calibragem desigual dos pneus, pisos ou terrenos irregulares, cargas não centralizadas e elevar muito a torre, com uma inclinação para trás. O último conceito que todo operador deve entender é o que se chama de centro de carga. A distância a partir da face anterior dos garfos ou a partir da face anterior de um acessório até o centro da carga é chamado de centro de carga. A maioria das empilhadeiras tem garfos de 125 centímetros de comprimento e são especificadas a um centro de carga de 50 centímetros. Quando você carrega a carga mais à frente do centro de carga, você reduz a capacidade da empilhadeira, geralmente em quase 75 kg para cada 2,5 cm que você se afasta do centro de carga. Acessórios tais como extensões para garfos também mudam o centro de carga. Verifique a placa de identificação para obter informações a respeito da capacidade. Você as encontrará listadas em termos de carga e centro de carga a uma determinada altura de elevação. Essa informação é vital para manter sua empilhadeira equilibrada. Eu acredito que agora foi possível entender que é extremamente necessário conhecer o equipamento para que acidentes não ocorram. A maioria dos acidentes que ocorrem ou ocorre por negligência ou ocorrem por falta de conhecimento do operador. Agora que nós já sabemos que é importante respeitar as especificações de carga da empilhadeira e também observar o nosso centro de gravidade de trabalho, vamos à operação de carregamento de carga. Vamos apanhar uma carga. Fazendo apanhamento da carga, eu vou me posicionar com a empilhadeira de 30 a 40 centímetros da carga, vou inclinar a minha torre à frente para que o meu garfo possa fazer a introdução no pallet, vou elevar a minha carga e trazer a minha torre, fazer a inclinação da minha torre de volta para a empilhadeira. Dessa forma, se eu precisar levar esse material para algum local, eu já estou aqui em uma altura de transporte, eu vou fazer o transporte dessa carga. Se eu precisar carregar essa carga ou empilhar esta carga, então eu vou chegar perto da minha pilha, também em uma distância de 30 a 40 centímetros, vou elevar a minha carga em uma altura que me deixe confortável para o empilhamento, vou me aproximar da minha pilha e vou descer a minha carga e fazer o afastamento da pilha, desço o meu garfo para a altura de transporte e continuo o trabalho. Preciso apanhar a carga que está empilhada. Então, me aproximo de 30 a 40 centímetros da carga, elevo o meu garfo até a altura desejada, inclino a minha torre e vou fazer a acoplagem no pallet. Fiz a acoplagem, eu vou retornar a minha torre, elevar a minha carga, me afastar da pilha, descer para a altura de transporte e fazer o transporte para onde for necessário. Bom, nem sempre a minha carga vai estar dimensionada já para o formato que eu deixei o meu garfo. Então, em alguns momentos, eu vou precisar fazer o ajuste do meu garfo para poder fazer o apanhamento de alguma carga para o transporte. Então, sempre que eu for ajustar os garfos, eu vou elevar eles em uma altura que fique confortável
E dessa forma vou fazer o ajuste. Terminando o ajuste, eu preciso me certificar que os pinos de travamento eles estão bem travados, para que esse garfo ele não se movimente no momento de carregamento da carga. Assim nós encerramos o módulo 8. Até a próxima aula.